Liar Liar, que é um anime muito interessante sobre jogos psicológicos e estratégia, teve a sua estreia, e eu te digo que ela foi muito boa. E eu quero falar com vocês exatamente sobre isso e sobre uma comparação que estão fazendo com Classroom of the Elite. Mas será que isso faz realmente algum sentido? Vamos ver isso agora. E eu quero começar falando com vocês sobre a estreia, e depois a gente fala um pouco sobre a comparação com Classroom. Beleza? Mas enfim, o primeiro episódio já começa mostrando o protagonista mais perdido do que filho de puta em Dia dos Pais. E é no meio dessa confusão que ele encontra a protagonista feminina, que logo se mostra bem gente boa, bem legal e bem educada. E ela ajuda ele a encontrar o local que ele tinha que ir e tal, porque a ilha que eles estão é uma confusão. Tem umas 20 escolas e parece bem complicado de se encontrar. Só que depois que ela levou ele lá e que tava indo embora, do nada um daqueles regadores de planta deu um banho na menina. E ela, já meio paranoica com a situação da escola, começou a achar que aquilo era um plano do rapaz para envergonhar ela. Só que o problema é que não era isso. O garoto não fazia a menor ideia do que ia acontecer. E ela, já bem puta com a situação, resolve desafiar ele para um jogo. E o jogo era basicamente o seguinte: a pessoa não podia demonstrar nenhuma expressão facial. Só que a sonseira do garoto, que não era sonseira, ele parecia sonso, só que ele não sabia das regras, ele não sabia de nada. E isso parecia um deboche pra ela. Então ela começou a ficar irritada. E do nada, depois, esse mesmo regador jogou água nela de novo. Então, já que ela ficou muito puta, ela demonstrou uma expressão e acabou perdendo o jogo. Só que assim, se você parar pra pensar, o protagonista não fez nada. Tipo, não era nada planejado por ele. E depois que ele ganhou o jogo, ele ficou sabendo que ela era tipo a campeã da escola. Ela era tipo 7 estrelas que eles falam lá. Porque lá tem tipo um ranking que vai de 1 estrela, se você é muito bosta, e até 7 estrelas, se você é basicamente o melhor. Ela era 7 estrelas, certo? E aí ele ganhou na pura sorte. O problema é que depois que ele ganhou, ele acabou metido numa confusão muito grande, porque teoricamente essa menina pertence a uma família importante da escola. E a derrota dela pode representar um baita problema pra ele. Então agora, o grande plot da história é esse. Agora ele vai ter que fingir ser um cara que ele não é. Porque ele vai ter que se fingir um cara super bonzão, 7 estrelas, sendo que na verdade ele é 1 estrela. E para conseguir manter essa pose toda e vencer os jogos, ele vai contar com a ajuda de um pessoal estranho também. E até da própria protagonista, porque tem um lance lá de quem perde a estrela vermelha, pode ter algum segredo revelado, e ela também tem um segredo dela, no caso uma mentira muito grande que ela conta sobre quem ela realmente é. Até mesmo a personalidade dela não é nada do que parece no início do anime. Então assim, do nada, o cara cai num lugar onde todo mundo tá mentindo. O que faz sentido pelo nome do anime, né? Cara, ele vai ter que mentir sobre a sua personalidade. A diretora mente, a protagonista mente, tá todo mundo mentindo naquele negócio. E com isso ele vai ter que atuar, se passar por uma pessoa que definitivamente ele não é. E só um adendo, a menina, a protagonista, ela vai ajudar ele, porque se ele perder a estrela que ele ganhou, a estrela vermelha, tanto o segredo dele quanto dela vão ser expostos. Então ela tem que manter ele com a estrela, ou no máximo ela roubar dele. E no resto do episódio mostra ele conhecendo outras pessoas na escola e participando de alguns jogos. Na verdade foi só um jogo que mostraram mais detalhadamente como que foi. Então assim, o episódio de estreia foi muito bom e algumas coisas chamaram muita atenção. O primeiro é esse ponto que eu já falei, de que todo mundo parece estar mentindo. E de fato eu acho que todo mundo está mentindo. E uma outra coisa importante a se pensar é o seguinte: será mesmo que aquele evento da água que molhou a menina, a protagonista toda, será mesmo que aquilo foi por acaso? A diretora disse que sim. O garoto não sabia de nada, mas será que numa escola onde todo mundo está mentindo, será que isso realmente não foi planejado por ninguém? Será que não tem ninguém que vai ganhar com essa história ou com essa situação toda? Pois é, eu acho que vocês vão descobrir isso mais pra frente e vai ser até bem interessante. Então o primeiro ponto é exatamente isso, porque todo mundo que chega na obra, você sabe que provavelmente vai estar escondendo alguma coisa. E também os eventos que podem parecer aleatórios não necessariamente são.
Alguns até são, mas nem todos vão ser realmente aleatórios. Então faz você ficar pensando, será mesmo? Será que não tem ninguém manipulando a parada toda por trás? Isso é um ponto interessante. O outro ponto a se destacar na estreia foi a comédia. Cara, foi muito engraçado. Primeiro porque a cena dela sendo molhada pela primeira vez foi muito engraçada, a cara que ela fez e a cara de surpresa de todo mundo. Outra coisa muito boa é porque o protagonista não é um cara confiante, um cara bonzão, mas ele tem que se fingir. Então assim, é muito engraçado você ver ele se passando de bom, ele se dando uma de, olha, eu sou invencível, quem quiser tenta me vencer, vão ser humilhados. E por dentro ele tá falando, cara, eu sou mediano, eu tô ferrado, como que eu vou manter isso? E também e também tem umas cenas muito boas, tipo a da diretora, porque a diretora que botou ele nessa história, né? Que acertou esse negócio dele se fingir de 7 estrelas e arrumou uma galera pra ajudar ele. Foi ela, e ela fica zoando, debochando das performances dele. Porque ele chega no lugar e fala, eu vou vencer todo mundo. E depois, nos bastidores, ela fica zoando ele, tipo, remedando o que ele falou pra deixar ele com vergonha. Cara, é muito engraçado, é muito bom essa parte do anime. Então, a comédia não decepcionou. E os enigmas, mesmo que leves, já me prenderam um pouco. Eu gostei dos protagonistas. Então a minha avaliação do primeiro e do segundo episódio de Liar Liar foi muito boa. Eu gostei muito e recomendo que vocês vejam. Mas agora eu quero falar talvez do ponto mais esperado pela maioria das pessoas, que é a comparação de Liar Liar com Classroom of the Elite. Porque muita gente está falando o seguinte, olha, o Liar Liar vai ser o Classroom dessa temporada. E eu te digo que tem uma semelhança muito branda se você olhar por cima. Explico. Olha, os dois realmente são um grupo de estudantes bons no que fazem, inteligentes e capazes, em uma escola onde vários tipos de jogos acontecem e tem aquele perfil de psicológico, de tramas e etc. Realmente, se você olhar por isso, olhar alguns gêneros do anime, faz sentido você comparar com Classroom. Mas qualquer semelhança para na superficialidade. É só na primeira página que você vai achar alguma semelhança. Porque quando você aprofunda na obra, não tem nada a ver. Nada. E eu vou explicar. E eu vou começar com os protagonistas. Primeiro que em Classroom, o protagonista todo mundo já deve conhecer, que é o Ayano Koji. O Ayano Koji é um cara que é um gênio, um completo gênio, muito forte fisicamente e certamente é o cara mais capaz daquela escola e quase certamente é o mais capaz de toda a Sala Branca. Além disso, o Ayano Koji é um cara que não tem qualquer sentimento, ou pelo menos não demonstra nenhum sentimento por ninguém. Muito diferente do Hiroto, que passa longe de ser um gênio. Ele, como ele mesmo já falou no próprio anime, ele é um cara mediano. Ele vai evoluir na obra, ele vai melhorar, ele vai se tornar alguém melhor. Porém, ele nunca vai chegar a ser um Ayano Koji. E atualmente então é pior ainda. Outra coisa também que você já percebeu, qualquer um que viu Liar Liar já percebeu que ele tem sentimentos normais, né? Ele fica com vergonha. Enfim, ele tem os medos dele muito diferentemente do Ayano Koji. Então assim, o núcleo central, que é o protagonista, e a galera que tá ao redor, já é completamente diferente. É muito diferente, então não tem nenhuma semelhança com isso. E outra diferença gritante é com relação aos jogos. Em Classroom, os jogos são muito bem elaborados. O autor tem um trabalho muito grande de botar vários detalhes na trama, tipo, ele faz uns jogos extremamente complexos e o autor é muito inteligente. O autor de Classroom não tem como dizer que o cara não é um gênio, porque ele faz uns jogos muito bons, além de que ele bota a perspectiva de vários personagens daquele jogo, certo? Então assim, tem muita gente disputando às vezes o mesmo jogo, várias equipes, e tem o ponto de cada um deles. Então assim, é extremamente bem trabalhado, é extremamente complexo, tanto que quando você está lendo a Light Novel, você lê o jogo, tem que ler de novo para entender as regras, porque as regras são complicadas e às vezes lá na frente o cara faz alguma coisa que você tem que voltar para as regras para entender, falar, foi por isso que ele fez aquilo. No anime também acontece isso, né? Se você não viu a novel, quando você vê a explicação do jogo, às vezes tem que voltar para ouvir de novo, porque é um jogo complicado, cheio de regra e muito bem elaborado. Já o de Liar Liar são jogos mais simples, mais parecidos com aquele anime tipo No Game No Life,
Vocês lembram dele? Vai estar aqui na tela, para caso alguém não lembre. Então são jogos simples, jogos casuais, tipo uma corrida que vale trapaças. Entendeu? São coisas assim, então completamente diferente. Certo? O gênero também é muito diferente. Ah, tem estratégia, tem psicológico, tem. Só que o Classroom é muito focado exatamente nisso, do psicológico da parada. Já o Liar Liar, embora tenha alguma coisa psicológica, ele é muito dividido em comédia, ele tem romance, para quem não sabe, vai ter desenvolvimento de romance. Então assim, nada a ver. Completamente diferente, é só mesmo alguns gêneros parecidos, mas a obra em si não tem muita coisa semelhante. Não, desculpa estragar as expectativas de quem queria ver um novo Classroom, não dizendo que Liar Liar é ruim. Eu acho que vai ser um anime bem interessante, e eu nem tô dizendo que um é melhor do que o outro. Mesmo porque isso depende um pouco do seu gosto, né? Se você quer uma coisa com romance, você vai preferir muito mais Liar Liar, porque se esperar o Ayano Koji ter um romance sério com alguém, vai ser complicado. Vai ser bem complicado. Então é isso, galera. Eu acho que eu esclareci algumas coisas pra vocês. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu like, se inscreva no canal e comente aqui o que vocês acham. Tem alguma semelhança de Classroom, Liar Liar? Ou eu tô viajando? Eu acho que não tô viajando não, mas deixa a opinião de vocês aqui embaixo que eu vou adorar saber. Valeu? Agradeço a todos que chegaram até aqui e até a próxima!